Olá pessoal, sou Rosângela Chaves, professora de Geografia do Instituto Pio XII, e hoje vamos falar um pouco sobre o espaço natural e o espaço geográfico. Consideramos como espaço natural aquele espaço que resulta da própria evolução das condições natural, aquele espaço em que nunca houve interferência humana no seu desenvolvimento. Temos vários casos de florestas em que grande parte delas ainda não sofreram intervenção e muitas hoje são APAs, né, são áreas de preservação ambiental, por isso que vem mantendo sua vegetação nativa ainda. E nós temos casos também que sofreram alteração, mas alteração da própria natureza, como o caso de algumas rochas que sofreram intemperismo pelas ações da chuva, a do sol, do vento. Sofreram modificações sim, mas modificações causadas não pela ação do homem, mas pela ação da própria natureza. Já o espaço geográfico é aquele que sofreu modificações, que sofre ao longo da história da humanidade, onde o próprio homem precisou modificá-lo para organizar socialmente, tecnologicamente e economicamente. E esses espaços, eles têm registros que mostram as pessoas que vivem ali, né? A cultura de um povo. Essa imagem aí, ela apresenta um espaço geográfico da cidade do Natal, da capital do estado do Rio Grande do Norte, onde percebemos claramente as modificações. Por exemplo, temos aqui, né, a Praia de Ponta Negra, as modificações sofridas ao longo do tempo. Temos a ponte Milton Navarro, que foi construída entre as praias de Forte e Ridinha para facilitar o trânsito entre a zona norte de Natal. Nós temos também outros espaços que antes haviam construções antigas e hoje são ocupados por prédios, ou seja, ao longo do tempo sofreu a modificação humana para que pudesse se adaptar a esse espaço. E o espaço geográfico ele é considerado como palco das realizações humanas. Essa imagem apresenta o Pão de Açúcar, na cidade do Rio de Janeiro. E percebemos ao redor todas as mudanças ocorridas. Vemos aqui prédios, várias casas, aqui prédios comerciais, né? E percebemos que não há ocupação, a ocupação não é feita não apenas no espaço terrestre, mas no espaço aquático também. E isso prejudica a evolução do homem, por mais que evolua tecnologicamente, economicamente, mas quanto à saúde, quanto à área de lazer vai diminuindo e vai tornando cada vez mais restritos ações saudáveis, digamos assim, para a humanidade, né? Essa imagem aí, ela mostra bem claro as mudanças no espaço geográfico ao longo do tempo. Inicialmente, nós tínhamos o quê? Uma paisagem natural, composta apenas por plantas, por animais aéreos, com certeza terrestres também, e aos poucos o homem foi modificando, construiu uma linha férrea, depois passou a ser um espaço rural. Aos poucos esse espaço rural foi tornando-se urbano, até que ao final não existia mais nenhum vestígio de natureza, nada. Apenas asfaltos, construções e vestígios do homem, não mais da natureza. E essas mudanças foram feitas para que o homem pudesse adaptar-se e pudesse evoluir, principalmente economicamente, ao longo da história. As transformações ocorridas no espaço geográfico, muitas delas são altamente rápidas e causam grandes impactos ao meio ambiente. Essa imagem aí, percebemos a sequência, primeiro o espaço natural. Esse espaço natural começou a ser devastado e em seguida foram construídos o quê? Prédios, foram construídas fábricas com seus gases poluentes e poluindo todo o meio ambiente ao redor, causando vários impactos ambientais. Temos claramente
nessa imagem o Morro do Careca há alguns anos e o Morro do Careca atualmente. Percebemos o respeito, o próprio respeito pelo mar, onde as construções, as casas eram construídas com uma distância muito significativa do mar. O Morro do Careca, o próprio morro aqui, estava bem preservado. E aos poucos o que aconteceu? O homem foi adentrando, construindo, por tornar-se um espaço turístico cada vez mais. O ramo hoteleiro foi preenchendo com prédios, foi preenchendo com hotéis e tal, e hoje percebemos essa imagem da Praia de Ponta Negra e do Morro do Careca. Percebam que há uma diferença significativa no próprio morro entre a primeira e a segunda imagem, onde aqui a areia está bem menos, né? A quantidade de areia, o espaço descoberto está bem menos, apesar de ser proibido, né? Sua escalada, mas ainda o homem ainda continua devastando esse espaço. E a geografia ela nos ajuda a compreender a relação entre o trabalho humano e a natureza ao longo da história da humanidade. Nos primórdios da humanidade, os homens eles eram nômades e eles precisavam fixar suas moradias próximo de rios para facilitar suas vidas, suas plantações, facilitar a pesca, a própria alimentação, né? Como no caso a pesca, a caça, as plantações, como já foi dito. Por iniciarem dessa maneira próxima a rios, hoje nós temos várias cidades do nosso país onde são construídas próximos de rios. Essa construção não foi feita de um dia para o outro. Ao longo do tempo, os homens foram fixando moradia e tal, até que hoje nós temos várias construções próximas de rios, várias cidades próximas de rios, e que inicialmente facilitaram a vida da população e facilitam até hoje, né? Quando, em muitos casos, água potável que vai para a população é retirada dos próprios rios. Porém, o próprio homem encarregou-se de poluir esses rios. E vários rios hoje, temos o caso do Rio Tietê, né? É inapropriado para o consumo humano, é impróprio. Não há condições nenhuma. A água é altamente poluída e poluída pelo próprio homem. O homem, ele modifica a natureza para bem serviço dela. A relação entre o homem e o trabalho ela se dá de uma forma que permite estabelecer a relação entre o homem, a natureza e a sociedade. A relação entre os três. O homem modifica a natureza para poder relacionar-se melhor com a sociedade, em especial, como já tratei, economicamente. Essa mudança ela deriva das necessidades naturais, como fome, sede, e como também a própria ambição humana, né, do querer mais, de evoluir e tal. Marx ele afirmava, né, que no trabalho humano, no fim do processo, obtém-se um resultado que desde o início existiu na imaginação do trabalhador, ou seja, o homem ele planeja como quer aquele espaço para poder modificá-lo. E o planejar diferenciado do trabalho humano, ele é totalmente diferente dos outros animais, que o homem ele raciocina. Ele diz eu quero isso, ele planeja e modifica. E para finalizar, deixaremos essa frase com vocês, que aprender é a única coisa em que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Um abraço a todos, beijinho no coração de vocês e deixem seu like.